Cuidado! Existem algumas armadilhas que você precisa evitar na sua pregação. Eu quero falar um pouco sobre esses erros e o que você pode fazer para driblar essas armadilhas e não cometer esses erros enquanto você estiver pregando. A jornada da pregação, ela exige preparo, ela exige um empenho nosso. E com isso também se levantam algumas armadilhas que podem nos atrapalhar nesse processo, que podem nos fazer errar. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. O primeiro deles é apresentar conteúdo demais e cansar quem está te ouvindo. Sim, se você está pregando o evangelho, sobretudo nessa cultura onde nós estamos o tempo todo consumindo muita informação, nós estamos vivendo esse tempo especial, um tempo diferente de qualquer outro. Olha, se antes nós tínhamos problemas pela falta de informação, hoje nós já temos problemas pelo excesso de informação. Então as pessoas elas estão cada vez mais imediatistas, cada vez mais impacientes. E pregar para as pessoas nessa cultura, nesse tempo, é muito desafiador. E você sabe muito bem do que eu estou falando. As pessoas muitas vezes elas acabam ficando dispersas quando precisam ouvir algo por um certo tempo, elas acabam ficando sonolentas, a mente continua vagando e isso exige de nós ainda um esforço maior na nossa didática, na nossa fala, na nossa dicção, na nossa entonação e na relevância da informação que a gente está apresentando na nossa pregação. Mas isso também não significa que a gente pode exagerar na quantidade de informação que a gente está apresentando na nossa pregação. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A saída é ser mais profundo na informação que a gente colocou na nossa pregação. Em vez de colocar ainda mais informações, a gente precisa se aprofundar nas informações que a gente colocou como relevância na nossa pregação. Quando nós trabalhamos muito em um projeto, e principalmente quando estamos inseguros, queremos provar que o nosso ponto é importante. E é aí que esse problema ele muitas vezes se levanta, né? É aí que nós podemos pecar pelo excesso e colocar informação em demasia, né? Em vez de aumentar o nosso impacto, nós acabamos deixando a audiência confusa pela falta de uma espinha dorsal. Você precisa fazer um planejamento daquilo que você vai apresentar na sua pregação, identificando o assunto principal da sua pregação. Você precisa colocar ali as informações relevantes e que não sejam muitas. Vamos colocar ali, se você vai pregar, por exemplo, sobre batismo, né? Você vai explanar um texto sobre o batismo e a espinha dorsal da sua pregação é, por exemplo, sobre batismo. Você não pode colocar ali 15 informações importantes sobre o batismo na Bíblia. Ou até pode colocar, mas isso com certeza vai cansar as pessoas que estão te ouvindo. Se você colocar, por exemplo, 3 formas para aprender o batismo na palavra de Deus. Isso já fica algo mais sucinto, já fica algo mais direto e você pode se aprofundar naquele, entre aspas, pouco, para que as pessoas possam aprender mais. Então é nessa hora que o pouco ele se transforma em muito, quando nós entramos na profundidade daquilo que nós vamos apresentar. Não é a quantidade que vai tornar a sua pregação relevante, mas é a profundidade que vai tornar a sua pregação relevante e vai impactar o coração das pessoas que estão te ouvindo. O segundo erro que muita gente cai é manter o foco em si mesmo, né? Tem muitos pregadores, muitas pessoas que vão apresentar o evangelho a um grupo ou em uma igreja ou numa conferência e passam a maior parte do tempo falando sobre si mesmas.
Não existe nada de errado em você, durante a pregação, compartilhar algo relevante sobre aquele assunto que aconteceu com você e como Deus transformou a sua vida, a sua jornada, o seu entendimento naquela situação que tem a ver com o assunto que você está pregando. Não tem nada de errado nisso. Mas manter o foco na sua pessoa durante todo o tempo da pregação é terrível. E isso destrói o seu discurso, destrói a sua pregação. Olha, quando nós nos desconectamos do nosso objetivo, da expectativa da audiência e de como podemos resolver um problema de maneira que a nossa fala seja algo útil, acabamos por perder conexão e impacto. Quando a gente passa muito tempo falando sobre a gente mesmo, a gente se desconecta das pessoas que estão nos ouvindo e a nossa pregação ela perde o impacto. E por isso eu preciso te dizer, a opinião do pregador é a coisa menos importante na pregação. A sua opinião é a coisa menos importante. O que é mais importante é aquilo que o texto bíblico está apresentando de fato. É aquilo que Deus deseja que as pessoas ouçam e aprendam e sejam mudadas. Não é aquilo que você pensa, não é a sua história de vida, não é a forma que você vivia e a forma que passou a viver. E mais uma vez, não tem nada de errado nisso, mas manter o foco nisso vai acabar com o impacto da sua pregação. Terceiro erro que muitas pessoas cometem é se expressar de maneira inapropriada. Toda igreja ela possui valores culturais que dá pra gente sentir muito bem, às vezes até quando a gente chega naquela igreja. Eu já preguei em igrejas muito pentecostais e avivadas, que no momento que eu entrei na igreja, eu senti essa cultura do pentecostal, do avivamento, sabe? E tudo isso faz parte do processo em que a gente vai, muitas vezes, até apresentar a pregação que a gente preparou, a gente sentir o ambiente, a gente olhar de fato para as pessoas, porque as pessoas que estão ali te ouvindo é que são o alvo da sua pregação. Aqueles corações ali são os corações para quem você preparou essa pregação. Não é para você, não é para o seu ego, não é para você mostrar como você fala bem, como você prega bem, como você sabe criar uma narrativa, como você sabe conduzir as suas ideias. A pregação não é sobre isso. A pregação é sobre como conectar o coração das pessoas que estão ouvindo a sua mensagem ao Evangelho de Cristo. Entendendo que vivemos em um país de vasta diversidade cultural, algumas expressões que podem fazer muito sentido para nós podem não fazer sentido para outros. Da mesma forma, eu também já tive a oportunidade de pregar na rua, em espaços como teatro, em outras igrejas também mais tradicionais, com até um tom de voz diferente, até outras igrejas também mais reformadas. Então, tudo isso pode determinar o quanto a sua audiência está aberta a ouvir, gerando identificação ou estranhamento. Eu não posso chegar num ambiente, né, que é de um jeito, né, tem uma certa cultura e me apresentar ali de uma forma que seja tão estranho a ponto de incomodar e fazer com aquilo que eu estou pregando não seja recebido da forma que deveria ser no coração daquelas pessoas que estão me ouvindo. Então veja, se nos percebemos diferentes de quem está apresentando de maneira a estranhar o comportamento ou a maneira de falar, nós tendemos a rejeitar a fala e isso impacta negativamente na pregação e compromete a sua efetividade. E o quarto ponto é falta de energia. Sim, e isso não tem a ver com você fugir do texto, não tem a ver com você querer inventar algo diferente além daquilo que está escrito, não. Você que é pregador, você que comunica o evangelho, você tem a missão de fazer aquelas palavras muitas vezes significar
sentimentos para aquelas pessoas que estão ouvindo você. Tem muita gente que demoniza os sentimentos, né? Acham que os sentimentos sempre nos levam ao erro, mas não. Na verdade, os sentimentos são uma forma muito poderosa que a gente pode usar a nosso favor. Que sentimentos você quer passar quando você está lendo determinado salmo? Aquele é um salmo de alegria? Aquele é um salmo de tristeza, de contrição? Aquele é um salmo de arrependimento? Tudo isso, todo esse contexto vai fazer você usar a energia certa na sua pregação. Vai fazer você falar da forma que é para você falar aquele texto que você está pregando. Então você precisa colocar a sua energia nas suas palavras. As pessoas precisam, além de ouvir e de ver você, as pessoas precisam sentir aquilo que você está falando. Se você está falando como se estivesse falando sobre qualquer coisa, como se você estivesse comentando sobre a taxa de juros daquela semana, ou falando de qualquer outra coisa que a maioria daquelas pessoas não, muitas vezes não vai acessar aquilo que você está falando, você está perdendo a efetividade da sua pregação. E a sua pregação não vai atingir o coração daquelas pessoas. Pregar a palavra exige energia. Era assim que Jesus fazia. Ele pregava, ele falava um pouco mais alto, era mais incisivo quando precisava falar, ele amenizava um pouco a voz quando precisava chamar a atenção. Você percebe isso no texto, você percebe isso nas Escrituras, na reação das pessoas ao ouvir as palavras de Jesus, e tudo isso fica muito claro para a gente. Olha, quando Jesus contava histórias, por exemplo, e as pessoas queriam saber, queriam perguntar o significado das parábolas, é porque Jesus contou a história de uma forma a gerar curiosidade no ouvido daquelas pessoas. Ele usou a sua energia para contar a história de forma a conectar o coração daquelas pessoas. As histórias, muitas vezes, elas precisam mobilizar nossa atenção. E isso ocorre porque nos envolvemos com a narrativa, e era assim que Jesus fazia. Então, olha, de uma forma ou de outra, cada história, cada passagem exige uma dose de energia necessária e condizente com os ensinamentos que carregam. Sem energia, não há envolvimento nem atenção. Entenda isso mais uma vez. Sem energia não há envolvimento e nem atenção. Se você deseja que as pessoas estejam atentas àquilo que você está falando, você precisa colocar energia. E aí, mais uma vez, eu preciso te dizer, quando eu digo colocar energia, não é simplesmente gritar, não é simplesmente falar sorrindo o tempo todo, é saber dosar a energia certa de acordo com o assunto sobre o qual você está pregando. Isso faz sentido para você e você deseja aprender mais sobre isso, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link para um e-book que vai te ajudar como um guia prático. Ele tem um passo a passo para você montar a sua primeira pregação, fala mais sobre as armadilhas que você pode encontrar quando estiver montando e estudando para a sua pregação, fala sobre como vencer a timidez, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou de alguma forma, compartilha com alguém, dá um like aqui. E também comenta que outras armadilhas você acha que também podem ser encontradas nesse processo de pregar a palavra, de montar uma pregação. Fala aqui para mim que eu vou ler e eu vou te responder também. E se você quiser sugerir algum assunto também sobre pregação, sobre comunicar o evangelho, também manda aqui nos comentários. Fica com Deus e até a próxima.